Tá gravando? Tá gravando, tá. Bom, bem-vindos à terceira parte da aula de microprocessadores. A aula de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura interna dos microprocessadores, né? Então, só rapidamente uma revisão. Vimos a lei de Murphy, desculpa, lei de Moore, com o crescente nível, né, de redução de transistores, o número de transistores cada vez maior, né? A lei de Moore fala que dobra o número de transistores a cada 18 meses, né? E aqui é uma comparação de tamanho físico, né, do transistor. Estamos hoje mais ou menos na tecnologia de 10 nanos, a Intel está em 10 nanos, a Foundry Foundry é uma empresa que só fabrica, né, projetos, né? Então, a mais famosa é da Foundry de Taiwan, é o TMSC, tá? Então, é uma empresa que é especializada em produção, né? Ele não é projetista, e é onde a Apple, a AMD, a maioria desses grandes, a ARM, né? São as grandes projetistas, né? Design houses, que vão lá, chegam e encomendam a produção, né? A TMSC hoje tem uma fábrica de 7 nanos, tá? Então, é uma tendência hoje de estar lá, junto com a Intel, brigando, né, na liderança dessas tecnologias de fabricação de circuito integrado. Tá? Existem muito poucas fábricas, né, no mundo inteiro com essa tecnologia de ponta. Tá? Então, nós temos em Taiwan e nos Estados Unidos, que são especializados na fabricação do processador, e na Coreia, né, principalmente, e no Japão e nos Estados Unidos também, empresas especializadas na fabricação de memórias, também que usam a tecnologia nesta ordem de grandeza. Tá? A mais famosa de todas é a Samsung, tá? É o líder, né, nessa área de fabricação de memórias dinâmicas. Tá? Então, são processos de fabricação fundamentalmente diferentes, né? Apesar de ter o mesmo tamanho de transistor, ele tem uma diferença no circuito, né? A memória, principalmente a memória dinâmica em particular, tá? É essencialmente um transistor e um capacitor na base. Tá? Então, ele armazena a informação nessa capacitância. Tá? Então, são circuitos voltados a produzir, né, toda a parte de substrato, toda a parte de silício, né, tá? Ele é projetado, dopado e projetado para ter uma alta capacitância, justamente para ter uma alta retenção da informação. E a capacitância, ele atrapalha, né? Na verdade, ele é um retardador da velocidade do elétron, tá? Ele segura a velocidade do elétron, e isso impede, isso é um problema para circuitos que visam ter o máximo desempenho, tá? Como é o caso do processador. Então, são fundamentalmente distintos, essas tecnologias de fabricação são fundamentalmente distintos nessa parte do substrato, nessa parte do material onde vai o circuito eletrônico. É por isso que existem fabricantes de memória memória dinâmica e fabricantes de chips, né, de processadores, né, de maneira geral, né? E cache, por exemplo, cache é memória estática, tá? Então, ele usa transistores convencionais, o circuito convencional não é baseado em capacitância. Então, você pode fazer uma memória cache, né, memória estática, tão rápida quanto o processador, tá? Então, é por isso que hoje você faz memória cache dentro do mesmo substrato, dentro do mesmo circuito, né, que você faz o processador, tá bom? Então, o motivo, esse gráfico mostra mais ou menos como é que estamos, né, em termos de tecnologia. A próxima geração está mais ou menos padronizada em 7 nano, e depois 3 nano, né? Mas a partir desse tamanho não há nada estabelecido, tá? Então, para onde vai essa tecnologia? É uma coisa interessante, né? Mas ainda existem outros potenciais para desenvolver circuitos, né? Por exemplo, começar a fazer montagem em 3D, né? Tá? Você começar a empilhar circuitos integrados, um em cima do outro, tá?
para fazer um empacotamento em 3D. Tá? Então tem um potencial ainda, né, de algumas décadas ainda para, uma década não, uma década vai, para novos projetos, né? Aliás, a Apple, acho que algum de vocês comentou, né, que a Apple estava lançando, aliás, ela lançou, acho que nesse ano, né, um processador ARM já no conceito, né, de empacotamento num chip só, num pacote só, né? Na verdade, não é um chip só, num pacote só, né, tanto processador como memória, né, no mesmo encapsulamento, tá? Então, deve ser, provavelmente, é um projeto de estaqueamento. Você vai colocando, né, um chip um sistema chip, né, que é um SoC, na base, né, com processador, cache e outros dispositivos específicos, especializados. Principalmente a parte gráfica, na placa, a parte da GPU, né? Tá? E em cima disso você tem um chip diferente, né, na verdade, construído, né, fabricado em um processo diferente, como no caso da memória dinâmica, em cima desse, né? Tá? Então ele faz um estaqueamento, quer dizer, um empilhamento, né, desses dois tipos de circuitos diferentes, tá? Então, a dificuldade desse tipo de circuito é principalmente de dissipação de calor, tá? A gente vai discutir um pouco disso na aula de hoje. Enfim, tem essa dimensão, e 10 nano, por exemplo, ele é representado nesse pontinho que está aqui, não sei se dá para ver, né? Nessa escala. Vou dar um zoom, tá vendo? Esse pontinho aqui é o 10 nano, né? E ele mostra em relação. Esse é um desenho proporcional, né? Não sei se é exatamente proporcional. Tá? E aqui nós temos esse grandão aqui, e é o. Como que eu faço? Esse aqui é o 3 micro, né? E aqui é o 10 micro, esse diâmetro maior, tá? E aqui alguns. Deixa eu fazer uma coisa certa, vai. Tô com dificuldade de gerenciar esse. Não. Aqui, tá. Pronto. E aqui alguns espermatozoides. Isso aqui é uma célula, né, uma hemácia, né? É uma célula vermelha, cortada na seção. Aqui é uma bactéria, né? Tá? E aqui é um vírus. Veja como o vírus é bem pequeno em relação à bactéria, né? Tá? Então, mostra as dimensões envolvidas, tá? Bom, nós discutimos em cima dessa abstração, né, o que é uma arquitetura de computadores, né? No fundo, você tem a parte física. A arquitetura de computador, normalmente, a gente acaba relacionando ao hardware, né? Mas a gente viu que, na verdade, não é só uma arquitetura, na verdade, é uma abstração. Em cima dessa abstração, que envolve vários elementos. O principal, a base é o hardware, né? A base é um dispositivo de chaveamento, tá? Que vem do relé para o transistor, né? Do válvula de transistor, né? E a partir dessa base, que é o hardware, né? Você vai criando as camadas de abstração, tá? Então, hoje, entende-se como computador realmente envolvendo já um modelo abstrato que inclui o ISA, né, que é o Instruction Set Architecture, é uma arquitetura determinada por 7 instruções, tá? Ou seja, é o assembler, né? Esse exercício que vocês fizeram sobre assembler, ele dá uma abstração, né, do que é um computador, sob o ponto de vista até de dar uma ponte entre o hardware e o software, né? É a fronteira, tá? É a visão que o assembler dá do processador, tá? Do conjunto processador-memória, tá? Então, essa visão é a abstração do computador nesse nível, tá? Então, acaba envolvendo o compilador, né? E, inclusive, nos níveis mais elevados, na camada seguinte, vem o sistema operacional, tá? Então, são 2 níveis importantes de abstração, né? E a gente tem que mostrar, né, pelo menos esses níveis, o papel desses níveis, o papel
do hardware, depois da camada seguinte, que é o compilador, né, para entender, para passar para vocês essa abstração do modelo de um computador, tá bom? De modelo de uma arquitetura de computador, tá? Isso no caso de um modelo único, né, mas a gente vai ver depois com arquiteturas processadas, arquiteturas paralelas, por exemplo, que existem várias possibilidades ainda, né? Você tem uma abstração em camadas maiores, tá? É isso. Alguma dúvida, gente? Esse é um modelo muito importante, tá? É um modelo que, no fundo, é um modelo que vocês irão trabalhar, né? Pelo menos para quem programa, é o modelo no nível de sistema operacional. É o que você enxerga através do programa de alto nível, o que você enxerga do computador, né? Você enxerga através do sistema operacional. Tá? Discutimos isso, né? A partir do ISA, você tem algumas classificações importantes, né? Algumas visões diferentes do que vem a ser o computador. Uma dessas visões é essa separação entre o RISC e o CISC, né? Tá? Que são duas abstrações distintas do modelo ISA, né? Tá? Que são instruções complexas e outras são instruções reduzidas, tá? E isso implica em construções físicas distintas, tá? Apesar de que hoje, realmente, um modelo clássico de RISC, que era o ARM, né? ARM, e o modelo clássico de CISC, que era o modelo da Intel, hoje realmente se misturam muito, né, em termos de características. Tá? Então, ambos são complicadas, são complexas, né? E ambos disputam o mesmo nível de desempenho, né, e consumo também. Tá? Outras visões a partir do ISA uma instruções extremamente longas, né? A ideia é realmente mandar todos os sinais de controle, né, dos sinais internos de controle da ULA, né, através, né, das instruções. Tá? Então, a própria instrução assembly já contém os bits necessários para controlar esses sinais. Tá? E alguns outros modelos interessantes, que é o EPIC, né, que é o modelo onde você tem uma linguagem explicitamente paralela. A gente vai ver isso com o exemplo do Itanium. Tá? Aliás, o ARM também usa esse tipo de modelo nas suas instruções. Tá? É porque um dos principais problemas do RISC, esse RISC é excelente do ponto de vista de otimização do hardware, né? Mas ele tem um problema sério, que é como ele trabalha só com instruções de tamanho fixo, e o tamanho fixo vai ficando maior, né? O tamanho fixo de 32 passou para 64. Então, o problema é a densidade de informações da instrução. Tá? Então, a ideia é simplificar ao máximo as instruções, né? Só tem instruções básicas, trabalhar diretamente com os registradores, não com a memória. Tem uma série de características que a gente viu, né, do RISC. Tá? Mas, ao fazer isso, ele acaba fazendo com que instruções mais complexas, né, não faça parte do conjunto de instruções do RISC. Então, o RISC tem um conjunto de instruções menor. Então, instruções mais complicadas ou mais sofisticadas, na verdade, né, estão fora da lista do RISC. Isso implica que, para fazer uma coisa mais sofisticada, você tem que usar mais instruções. Tá? Então, tem que fazer mais. Do seu ponto de vista do computador, significa que tem que fazer mais fetch. Né? Do seu ponto de vista da memória, significa que, para fazer a mesma coisa, tem que ocupar um espaço maior. Tá? Então, tudo bem, você executa a instrução muito mais rápido. Né? Então, uma instrução de soma, por exemplo, como não envolve acesso à memória externa, ele vai executar muito mais rápido. O próprio pipeline é mais curto, né? Porque uma instrução foi padronizada para ser mais simples. Isso implica, na verdade, que a densidade de instrução é baixa. Tá? Então, você perde no outro aspecto. Né? O programa ocupa mais espaço na memória. Você tem problema de desempenho também. Se executa a instrução mais rápida, mas ele precisa puxar mais instruções, fazer mais fetch para fazer a mesma coisa, significa que vai gastar mais ciclos, né, para executar. Tá? Isso, ARM, por exemplo, que é um processador mais moderno, né, tá? Ele contorna fazendo uma compressão, né, dessas instruções, ou criando subset de instruções. Tá?
Então, algumas instruções mais simples, no caso da ARM, ele, em vez de nos 32 bits, ele põe, empacota 4 instruções, por exemplo. 4 instruções de 8 bits, por exemplo, e joga lá dentro de 32 para fazer um fetch único para executar aquelas 4 instruções. Tá? Então, tem alguns truques que o pessoal usa para aumentar a densidade das instruções para superar essas limitações do RISC. Ao mesmo tempo, o próprio CISC, né, tá? Quando ele faz um fetch, uma instrução super complicada, tá? Ele, para não gastar todo o tempo para fazer ou executar aquelas instruções, ou criar um hardware muito mais complicado para executar uma instrução complicada, ele pega internamente e divide esse código, é o que a Intel faz, né? Ele pega uma instrução mais complicada, ele divide em pedaços menores. Ele chama de micro-OP, né? Ele tem uma fase de decodificação, né, da instrução, a gente viu, né, no pipeline que tem uma etapa de decodificação, e nessa etapa de decodificação ele decompõe essa instrução em várias outras menores, tá? Ou seja, no fim, ele acaba fazendo um processo que é do RISC, né, para executar uma instrução mais complicada, mas, na verdade, para evitar uma complexidade maior do hardware, tá? Então, no fim das contas, os dois circuitos acabam se equivalendo, né, uma série de características para tanto sob o ponto de vista de desempenho como também sob o ponto de vista de complexidade, tá bom? Mas ambos, quer dizer, são visões distintas de que a gente fala, de uma visão de várias implementações físicas a partir de uma abstração, né, da linguagem do assembler. Então, essa é a importância do assembler, né? Ele, ao projetar um assembler, né, o projetista, no fundo é um projetista de hardware, né, e que está implementando uma visão, né, uma abstração sobre o que vem a ser esse produto que ele quer gerar, produzir, né, e colocar no mercado. Tá? Então, essas são várias visões a partir, né, do ISA. Claro que na época não tinha, né, essa visão, foi uma coisa que foi sendo construída com o tempo. Tá bom? E foi sendo consolidada com o tempo. Já começamos sobre isso. Então, uma operação de multiplicação que acaba, quando envolve memória externa, né, uma instrução só, no caso do CISC, que acaba virando 4. Né? Tá bom? Alguns exemplos de implementação, a gente vai ver o exemplo CISC, né, que é o da Intel, e alguns exemplos também de RISC, principalmente o PowerPC, né? E eu vou comentar um pouco do ARM, mas na verdade a gente vai ver mais o PowerPC. Tem um histórico interessante. O RISC-V é interessante, que é um padrão, é uma iniciativa de um padrão que parte do modelo do ISA do Berkeley. Tá? Então, são os principais hoje. Esses três últimos aqui são os principais do ponto de vista de produto real. Tá? O do Berkeley teve um fabricante, que é o Ultraspark, né, que implementou nas workstations, e migrou depois para o RISC-V, que é um padrão aberto hoje. Aliás, a gente tem que observar bem esse padrão, como vai evoluir, porque está realmente pegando, né? Talvez venha a ser um competidor muito forte para a ARM, tá? A Stanford as duas universidades foram as primeiras a vender a ideia do RISC, tá? Então, uma visão acadêmica, na verdade, que acabou migrando para o mercado. O PowerPC tem um histórico da IBM, tá? Que foi um produto que a própria Apple, a Macintosh, na verdade, né, usou durante muito tempo, muitas décadas, para depois ir para a Intel, e agora está indo para a ARM, né, a Apple. E é um produto que tem larga utilização. Tá? Onde que é utilizado? Nos principais equipamentos que não são PC. Né? Então, você tem roteadores, switches, você tem a parte de comunicação Wi-Fi,
nós de redes também, indústria automobilística, na automação industrial, produtos mais sofisticados, né, do mercado, tudo que exija processador em tempo real, o controle mais sofisticado, você tem o PowerPC envolvido, tá? É uma arquitetura consolidada, em termos de quantidade de processadores, tem um mercado muito maior que o próprio Pentium, né? O próprio iCore, né, da Intel, tá? Todos os processadores, porque desktop é um número limitado comparado com esses outros mercados, né? Ah, Bom, hoje compete até com a ARM. A ARM, na verdade, que cresceu muito por causa dos smartphones, né? Mas eu não sei exatamente qual a quantitativa, mas continua sendo um, um projeto bastante usado, tá? Ah, o PowerPC foi um projeto que foi aberto mais tarde, né? Criou-se uma fundação. Teve uma época que era da Freescale. Quando a Apple saiu, perdeu o mercado, né? Teve uma entrada de um substituto, que foi a Freescale, que foi saiu da Motorola, né? Tá? E aí, mais tarde, a própria Freescale parou de fabricar, mas deixou o projeto aberto. Mas não é um projeto só ah, abstrato, né? É um projeto onde você tem uma implementação física, tá? Então, você consegue mandar fazer, tá? Então, diferente, por exemplo, da ARM, você tem que pagar para a ARM, né, para você implementar. Os primeiros projetos da ARM são projetos abertos, tá? Inclusive, deixa as pessoas usarem, né, sem cobrar nenhum royalty, mas os projetos mais recentes, né, os mais potentes, né, da ARM, eles são projetos próprios, tá? Você tem que fazer um acordo, como a Apple faz, como a Qualcomm faz, né? A própria Samsung faz, tá bom? É isso, eu acho que eu contei um pouco de história, né? Os problemas, densidade de instruções, então, são coisas que já comentamos, né? E aí, discutimos a questão do pipeline, que a gente já viu, né? São, são módulos de hardware que vai executar partes da instrução. Então, a ideia é você ter várias instruções executadas em tempos diferentes, né? Tá? Então, não tem problema você ter um estágio. Na época, né, a Intel tinha até 30 estágios de pipeline. Tá? Imagine isso, né? Nos projetos mais antigos. Imagine 30 estágios, né? Isso significa que realmente as instruções eram muito complexas, né? Hoje acho que tem menos, deve ter uns 15 a 10, dependendo do projeto, tá? Mas não tem problema, na verdade. Demora mais para sair, né? Mas depois que começa a sair, né, ele vai saindo uma instrução executada a cada ciclo. Essa é a ideia. Então, a ideia é pegar uma instrução, dividir em pedaços, estágios, que você consegue usar hardware diferentes para implementar elas. Né? Cada estágio implementa uma parte da instrução, e no fundo é um trem, né? Onde vai saindo depois uma instrução executada a cada ciclo de máquina. Tá? Então, então, é o ciclo de máquina, é esse ciclo que está aqui, é menor, né? Tá? E o ciclo de instrução. Uma instrução, na verdade, tem vários ciclos de máquina, né? Tá? Se você tem 31 estágios de pipeline, significa que o ciclo de instrução leva 31 ciclos de máquina, né? Tá bom? E o conceito também, né, de superescalar. Tá? Então, o superescalar é executar em paralelo justamente a parte mais crítica, né, que é a parte de execução. É difícil, porque uma coisa que você tem que fazer é realmente, para você ter o pipeline funcionando, é preciso que todos blocos, né, todos os estágios sejam executados exatamente ao mesmo tempo. Então, um shift, né, um deslocamento no tempo. Então, cada um dos estágios tem que durar a mesma coisa, senão o mais lento vai segurar o resto do mundo, né? Tá? Então, o mais difícil é na parte de execução da instrução, tem uma diversidade de instruções. O RISC evita essa diversidade, tentando reduzir a quantidade de instruções, né, para facilitar a implementação do pipeline. Tá? Mas tem instrução que não tem jeito, você precisa de vários estágios. Para isso, você cria uma coisa chamada o superescalar, né? Justamente nessa fase, esse 4, que é estágio de execução
da instrução, ele divide em vários hardwares, né? Então, eventualmente, uma operação mais complicada, ele não consegue ser executado num ciclo de máquina, tá? Ele fica preso aqui, né? Eventualmente 2 ciclos, 3 ciclos, né? Para sair para cá, tá? Mas enquanto ele fica parado, significa que mas o pipeline não pode parar, né? Então ele dá vazão através de outros que estão em paralelo aqui, tá? Uma operação ponto flutuante, né? O load ou store que acessa a memória externa. Esse aqui é bem um RISC, né? Tá? Então, load store que leva mais tempo, tá? Que está acessando memória externa, tá? Então, até aquela instrução ser executada, ele vai segurar um tempo. Onde é que entra o compilador? Tem um papel muito importante o compilador, né? Ele que vai administrar a fila, né? Tá? Ele vai ficar olhando, ele consegue ver o programa como um todo, ele vai olhar o programa e checar, né? O que vai ser colocado, ele até muda a ordem das instruções, ou então monta um par, né? Que nem aqui, tá? Você tem 2 pipelines, tá? Se um é bom, 2 é bom, né? Então, de repente, dá para usar 3, 4 pipelines, né? Teve uma época que teve processadores com vários pipelines, mas aí você dificulta muito o compilador, né? Porque, de uma maneira geral, é difícil fazer um par de instruções que você consiga executá-la no pipeline inteira. Significa que a instrução não, sejam independentes entre si, tá? Então, o compilador tem essa dificuldade, mas não necessariamente no tempo de execução. Tá? Então, essa é a diferença uma pergunta que eu fiz no final da aula passada, se o compilador faz uma série de coisas para otimizar a execução, muda a ordem, né? Arranja par de instruções, analisa a ocupação, né, do superescalar, você faz uma simulação, né? Analisa a ocupação superescalar para justamente você evitar, né, que ela trave, que se ocupar todos os 4 aqui, todos os 5 aqui, com instruções e não dá vazão, ele vai parar, né? A gente chama de stall, ele trava o pipeline, tá? Então você tem que analisar as instruções antes, mudar a ordem dessas instruções, tá? Se for possível, claro, né? Até jogar nessa hora que tem um NOP, né? Um dos papéis importantes do NOP é para ganhar tempo, né? Para dar vazão, para não ficar travado, o pipeline não ficar travado. E quando ele trava, ele tem um recurso que é jogar tudo fora e começar de novo, né? Tá? Então ele descarrega, zera todos os estágios e começa do novo. Tá? Para evitar isso, né, às vezes é bom jogar um NOP no meio para ganhar um tempinho de um ciclo que é para dar vazão, né, dar um caminho de saída da instrução. Mas tudo isso o compilador faz. Né? Agora, no tempo real, né, dentro do chip, o processador, o hardware também faz isso, a mesma coisa. Tá? O hardware faz isso, apesar do compilador fazer, o hardware faz isso porque, de repente, dependendo da situação, você está rodando vários programas ao mesmo tempo, tá? Inclusive o próprio sistema operacional. Tá? Então, se você está rodando o sistema operacional, rodando um aplicativo e você está fazendo uma preempção, tá? De repente, né, você tem vários programas diferentes rodando dentro, né, na unidade do tempo. Então, de repente, você tem que fazer também todo o processamento novamente, uma reanálise novamente, né, para que o compilador faz, talvez não com a eficiência do compilador, mas agora dentro de o compilador você enxerga um programa, né? Tá? Mas aí com vários programas talvez ele consiga administrar, né, usar melhor essas características, manter o pipeline cheio, por exemplo, os 2 pipelines cheios, né? Tá bom? Então esse é o motivo pela qual o hardware repete a execução que o compilador faz, tá? E aqui entra o papel do cache, né? Tá? A discussão do cache, que é uma discussão muito importante. O cache, ele nasceu dessa necessidade de acertar, né, essa diferença em velocidade. Existe uma coisa, tem um nome em inglês chamado memory wall, né, parede da memória, mas basicamente uma barreira, né, formada pela diferença de velocidade entre a memória dinâmica e a CPU. Como a gente comentamos, né, por exemplo,
ambas tecnologias, que à medida que a tecnologia evolui, ambos melhoram a velocidade, né? O transistor diminui de tamanho, fica tudo mais rápido. No caso da CPU, ele ganha mais velocidade. Então, tem um determinado ano, por exemplo, que ele aumentou 50% a velocidade da CPU, tá? Mas a memória só aumentou 10%. Então, no fundo, você aumentou o gap de velocidade entre processador e memória. E quem preenchia esses gaps eram as memórias cache, tá? Então, era esse o papel dessas memórias, tá? Então, você sabe, quanto menor o transistor, menor a energia necessária para ele mudar de estado, as distâncias também diminuem, tá? Então, e menos energia necessária para mudar, para mandar um estado para o outro, mandar informação de um lado para o outro. Isso realmente implica que exatamente o mesmo projeto você consegue rodar mais rápido só pela redução do tamanho, tá? Então, foi esse é o modelo, né, de venda do produto da Intel até 2000, 2000 e pouco, né? Então, cada fábrica nova ele conseguia clocks mais altos, tá? Então, para preencher esse espaço foram criados os caches, né? E aí foi aumentando L1, L2, L3, L4, né? Hoje acho que tem L4, tá? O cache é uma cópia, né, de blocos, tá? Então é uma sucessão, um é maior que o outro, né? L1 é na ordem de 100K, o L2 1 mega mais ou menos, L3 alguma coisa, algumas dezenas de mega, né? Tá? Isso são implementados dentro, são memórias estáticas, né? Não é memória dinâmica, então é implementado naquele esquema do flip-flop, tá? Dentro da CPU. E consome, quer dizer, precisa de transistor, tá? Enquanto uma memória estática, você tem que, cada bit precisa de, bom, depende do projeto, mas de uma maneira geral, em torno de 6 transistores. Quando você olha na porta, no desenho da porta, você precisa de mais ou menos 11 transistores, mas quando você otimiza, você consegue implementar otimizando o número de transistores e dá para reduzir para alguma coisa em torno de 6 a 4 transistores. De qualquer forma, é muito mais, né, do que a memória dinâmica, que só precisa de um transistor e um capacitor, tá bom? Então, você tem essa sequência de memórias dinâmicas aí para compensar, né, implementado aqui a memória estática eu consigo implementar dentro, né, do CI. Mas o cache, lembra que o modelo de processamento, né, eu falava que memória não é área de armazenamento. Tá? Muita gente fala que é armazenamento. Armazenamento para mim é disco, CCD, né? São dispositivos que têm um protocolo de armazenamento. Tá? Memória é uma área de trabalho mesmo. Né? Para fazer o processamento, eu preciso da memória, que tem instruções e dados, e eu preciso da CPU. É um par casado. Tá? Esses dois ajustados é que realiza o processamento. Tá? Então, o papel do L1, no caso, é um papel que não é só o cache. À medida que ele foi sendo incorporado dentro da CPU, ele adquire um papel muito importante, que é poder fazer análise, vou avançar um pouco, análise do cache. Tá? Então, o que eu faço dentro do cache? Justamente aquilo que o compilador faz também, né? Tá? Eu tenho uma cópia das instruções pré-carregadas e eu consigo analisar todos aqueles códigos que estão lá. Todas as instruções estão lá. Tá? Sei lá, que seja um K, né? Eu consigo ver as instruções para tentar ver se tem algum salto, um jump, por exemplo, lá dentro. Né? Algum jump condicional, algum salto condicional. Lá dentro faz uma pré-análise da instrução. Não estou executando a instrução, estou fazendo só uma análise. Né? Eu checo se o destino desse salto está lá dentro. Então, eu faço uma previsão de saltos, né? Que está aqui, é só módulo de previsão de saltos. Eu posso checar também se os dados que eu preciso estão dentro do cache de dados. Aqui não está desenhado, mas tem um cache de dados. Eu preciso checar se os dados que eu preciso estão lá. Se não tiver, né, eu tenho como acionar o L2, que é o meu cache seguinte, para preparar esses dados para mim. Porque, veja, eu estou vendo algumas instruções antes. Tá? Então,
eu vou preparando e vai preparando os dados e as instruções e vou criando uma fila, né, de instruções a serem executadas, né, antes de jogar no pipeline, tá? Então, o pipeline tem vários estágios, ele vai decompor a instrução, tá? Mas antes das instruções, eu vou ter uma fila de instruções, tá? Então, é uma fila de 1K, mais ou menos, de instruções, 1000 instruções antes, que foram preparadas, né, por estágios do próprio pipeline decodificados, né, analisados do L1, ou seja, o L1 tem um papel fundamental, né, para o processamento. Ele não é simplesmente uma memória, é uma memória onde eu estou analisando ele, analisando os dados, estou analisando as instruções, tá? Para tentar prever e preparar tudo direitinho para execução. Tá? Então, veja, ele não é um papel simples, né? O L1 não é uma coisa assim dispensável hoje, não é simplesmente memória, né? Então, a previsão de saltos e faz um tratamento, né? Fora, comunica-se com o L2 para preparar os dados e as instruções necessárias. Se vai dar um salto, eu já tenho que ver se o salto destino está pronto ou não, né? E execução fora de ordem são os módulos onde ele vai reordenar essa fila para ou eventualmente manter o pipeline cheio, ou então fazer uma execução especulativa, né, do tipo, eu estou analisando a condição do if, tá? Eu não tenho o resultado ainda, porque estou puxando o meu A, estou comparando com o B, eu faço uma subtração A com B, tá? E para poder ver se aquilo é igual ou não. Então, eu tenho que fazer algumas operações, né, antes de ter o resultado. E, eventualmente, um pipeline está desocupado e você pode ocupá-lo já adiantando, né, especulando na eventual resultado. Por exemplo, eu chuto sempre que eu vou executar o Zen antes, né? No caso do loop é mais ou menos simples. No caso do loop, a tendência é você sempre executar o salto no retorno, né? No loop, normalmente, fica em loop umas 100 vezes, né? Depois da centésima, ele sai, né? Então, se você chutar que vai executar o loop, né? De 100, você erra um, tá? Então, vale a pena, essa é uma execução especulativa, vale a pena executá-lo antes de resolver, né, o salto. Então, uma das coisas esses módulos fazem é execução especulativa ou execução fora de ordem também, tá? Muitas vezes, em ambos os casos, né, tem aqueles códigos que eu consigo aproveitar, porque eu acertei, né? Então, você tem a taxa de acerto. Tá? E caso você erre, você tem que pegar esse resultado e jogar fora, né? Esse é o papel desse módulo chamado retirement, que está aqui, né? O módulo de aposentadoria, ou, na verdade, é o módulo em português, como que seria? Seria de descarga, não sei exatamente a palavra certa, mas é o módulo responsável por descartar, é o descarte, é o módulo de descarte, né, de resultados não aproveitáveis, que foram executados, mas não vamos aproveitar. De qualquer forma, o processador estava executando, quer dizer, o processador estava parado, né, então vale a pena fazer isso, tá? Os modelos RISC mais antigos, mais rigorosos, não faziam isso, né? Execução fora de ordem ou execução especulativa, porque isso consome energia, tá? Então, processadores voltados à economia de energia, tá? São normalmente processadores lentos, porque o próprio clock não era tão alto, mas é lentos também por causa dessas filosofias, né? Tá? Então, são processadores que e são chamadas de in order, né? Quer dizer, mantém a execução em ordem, justamente não só para manter a simplicidade da implementação, como também evitar consumir energia com especulação, né? Então, são filosofias importantes, tá? Para economizar energia, por exemplo, numa bateria era fundamental você ser eficiente energeticamente, né? Tá bom? Então, que mais? Você tem
esse feedback, né, dos módulos de descarte, tá? Com as taxas de acerto, tanto no salto como também de dados, não está representado aqui, tá? Isso, você tem modelos onde você tem, são chamadas de especulação dinâmica ou estática, né? Estática é quando você sempre escolhe um caminho. A dinâmica é quando você monta um histórico, né? Onde, a partir desse histórico, você toma a decisão de executar ou não determinados caminhos de uma forma especulativa, tá bom? Bom, gente, alguma dúvida? Não sei se é muito complicado isso, tá? Então, execução especulativa, execução fora de ordem, previsão de saltos, execução em ordem significa vai executar não fora de ordem, mas sempre executar certinho. Alguns processamentos, principalmente em tempo real, é importante que ele execute instruções na ordem certa, tá? Porque você está contando com o timing, né? O tempo certo dessas execuções, tá bom? É importante para vocês saberem que fazem isso também, porque para vocês não acharem que aquele programa que você está escrevendo vai ser executado na ordem exata daquilo que você está escrevendo. Não sei se vocês sabiam disso, né? A grande maioria dos processadores modernos, não modernos, digo, já de 20 anos atrás, né? Executa fora de ordem, né? O compilador já põe coisa fora de ordem também, tá certo? Dúvidas? Isso aqui a gente viu até a aula passada, né? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver aqui. Estão aí ainda? Vivos? Estão, né? Tranquilo, né? Podemos seguir em frente? Tá difícil de entender, não? Vocês imaginavam uma coisa dessas no processador? Tá certo. Pensavam que era uma coisa mais certinha, né? Tá? Mas eles fazem muita coisa, né? Muito complicado. Isso estou falando de coisas de 20 anos atrás, tá? Teve um bug recente, né? Em 2019, descobriu um erro na lógica. Na verdade, não é um erro, né? De lógica mesmo, que era possível aproveitar, né? Com execução fora de ordem. Você consegue prever mais ou menos quais são os módulos, né? Você põe um if extenso, por exemplo, né? Uma condicional extensa, você sabe que vai ser executado fora de ordem, né? E você sabe também o que vai ser executado. Então, a ideia era aproveitar, né, a lógica de descarte, tá, para executar ou acessar áreas impróprias ou reservadas para aplicação. Tá? Então, esse tipo de não teve nenhum caso onde essa fragilidade foi explorada por algum vírus, tá? Mas foi reportado e é um problema muito difícil de resolver, tá? Porque está na alma, né, do hardware, tá? Esqueci o nome, eu fiquei de trazer o nome, né, desse bug, mas em todo caso é fácil de achar na internet, tá? Tem um nome, eu não vou conseguir lembrar. Em todo caso, é um bug famoso, foi em final de 2019. Vai levar algum tempo, né, na verdade, para resolver esse problema, provavelmente várias gerações, porque você não joga fora dos processadores antigos, né? Então, uma forma de contornar e proteger pelo sistema operacional ou eventualmente pela aplicação, tá? Então, esse é um dos papéis importantes desse modelo, tá? Esse modelo de abstração aqui, desculpe, vou botar aqui, né? Tá? Envolvendo o compilador. O papel do compilador aqui ele não é só fazer essa abstração para que você tenha acesso a softwares, né? Então, se você faz um compilador C, por exemplo, né, para qualquer hardware X, tá? Automaticamente você passa a ter acesso ao sistema operacional. É só recompilar, né, o Unix, o Linux, que seja, né, recompilar, que está escrito em C, recompilar, e você tem um código executável por esse processador que vai ter um sistema operacional. Ele passa a ter acesso não só ao sistema operacional, como um acervo enorme, né, escrito em aplicações escritas para o sistema operacional e para para aquela abstração, né, que foi criado, tá? Então,
Esse é um papel muito importante. Portanto, o fabricante de hardware, né, de processador, ele é responsável também pelo compilador. Tá? Então, toda vez que você lança um hardware novo, você lança também um compilador novo. Toda vez que você atualiza, né, o processador, você atualiza também o compilador. E, mais importante, né, o compilador também ele suporta todos os bugs de hardware, né? Que não se esqueça, né? Uma coisa complicada dessas tem um monte de bug, né? Tá? À medida que vai evoluindo também o hardware, você permite limpar isso também no compilador. Então, se você tem um problema específico numa determinada instrução, você, e já foi fabricado, já está no mercado, e você descobre mais tarde, é um bug de hardware. Existe, tá? Principalmente na área de processamento matemático, né, com o processador matemático, sistematicamente tinha algum problema, né, de bug, né, nas instruções. O que você fazia? Na hora de compilar, o compilador descobria que você estava compilando para um determinado processador, ele sabe qual é o bug, ele contorna esse problema. Tá? Então, como é que ele contorna? Ele substitui aquela instrução direta por alguma outra instrução que não tem bug, né? Tá? Se você garante que um conjunto mínimo de instruções, né, você consegue sempre fazer a mesma coisa de formas diferentes, né, usando instruções diferentes. E com isso você contorna um problema, evita um problema específico, né, que possa existir. Então, esse é o papel do compilador também para o fabricante. Tá? Então, não se esqueça, o compilador é muito importante sobre diversos aspectos. Tá? Ele é muito ligado ao hardware. Né? Então, você não faz uma abstração de hardware sem considerar o compilador. Bom, então, da mesma forma, os caches. Né? A gente discutiu o cache L1 e o cache L2. Tá? Então, o cache L1, todos esses recursos todos que vocês veem aqui, ele não é viável, não seria possível se o cache L1 não fosse dentro do chip, né? Não ficasse dentro, né, junto com o CPU. Então, a gente fala em processamento, na verdade, processamento e memória separada, mas não dá para separar mesmo, se você olha o contexto. Mesma coisa com o L2, tá? O L2, aqui no caso, está servindo só com memória, mas à medida que o processador evoluiu, o L2 passa a ter um papel muito importante para outra função, né? Não sei se vocês adivinham, né? Mas, aliás, o L2 depois o L3, tá? Quando começa a ter multicores, vários cores, né? Núcleos dentro do processador, tá? Dentro do mesmo chip, tá? Aí entra o L2 e o L3, tá? Principalmente o L3, no caso, no sentido mais amplo, né, de troca de dados. Como é que os dois núcleos, dois cores se cooperam entre si? Né? Claro, tem um papel importante do compilador em dividir as tarefas, né, para uma determinada tarefa, para um determinado programa, mas quando você está executando o programa, vários programas ao mesmo tempo, é o sistema operacional que está administrando esses cores. E esses programas, para trocar informação entre si, está usando o L2 e o L3. Tá? Então, não é possível você implementar hoje, né, um multicore eficiente, né, sem que haja, dentro do mesmo chip, né, sem que haja o cache L2 ou L3 dentro desse mesmo chip, dentro desse mesmo sistema, na verdade, é um chipzinho, tá bom? Tá? Então, o ambiente multicore, né, hoje você tem um ambiente com 8 cores, né, ele é fundamental, né, que exista os caches para dar suporte a esse multicore, certo? Então, principalmente o L1, cada um deles vai ter seu L1, eventualmente até o L2 para fazer essa distribuição, mas o L3 passa a ser fundamental para a comunicação entre os núcleos. Tá? Então, simplesmente não é uma cópia de memória, né? Passa a ser parte do sistema para viabilizar esse ambiente multicore. Tá bom? Isso aqui já é. Aqui ó, 32. É o NetBurst, né? É um marco, né? O NetBurst importante, tá? O que foi melhorado, na verdade, foi esse trace, esse cache aqui, né? Onde ele faz um pré-processamento, uma pré-decodificação através do cache próprio, tá?
Então, você tem um L2 já fazendo parte de uma forma definitiva da gestão do processamento. Tá? No NetBurst também, ele tem um histórico interessante. Né? Foi o primeiro a implementar o hyperthreading. Todas essas técnicas, né, o hyperthreading, o pipeline, previsão de saltos, não foi a Intel que inventou, tá? Ele vem do histórico dos processadores já que foi desenvolvidos pela IBM ou pela Boros ou pelas grandes fabricantes de mainframes, tá? São técnicas que vêm de lá, o pipeline, superescalar, tá? E que foram implementados, né, pelo microprocessador. Né? Historicamente, a Intel, porque a Intel foi a primeira a implementar o microprocessador, o processador dentro de um chip. Né? Então, a invenção do microprocessador é da Intel. Tá? E essas técnicas foram sendo incorporadas à medida que foi tendo mais espaço, né, dentro do chip, mais transistores que viabilizaram implementar mais funções. O hyperthreading, a ideia é o seguinte: é você ter um único núcleo de execução, mas vários bancos de registradores. Eu não sei se eu tenho aqui. Vamos desenhar isso aqui. Deixa eu ver aqui, deve ter alguns desenhos interessantes. Vocês viram aqui um conjunto de registradores estão aqui, né? Então, toda vez que eu mudo de contexto, né, o sistema operacional faz isso, né? Faz chaveamento em contexto, chama-se preempção. Então, eu estou mudando de tarefa, ou então vem uma interrupção, eu tenho que mudar de tarefa. Aí, o que eu faço? Eu pego, salvo na pilha o conteúdo, principalmente acumulador, né? O problem counter, eu pego vários registradores e salvo na pilha. Né? Ou seja, eu tenho que gastar um certo tempo para fazer esse salvamento na pilha. E, ao mesmo tempo, eu tenho que recuperar da pilha, né, os registradores dos valores para a nova tarefa que eu estou substituindo. Tá? Então, você está executando uma determinada tarefa, uma determinada sequência de instruções, né, de um determinado programa. No caso do sistema operacional, seria uma thread. Uma thread é um conjunto de instruções, né, de um determinado programa. Então, você trabalha com bloco. Sempre analisa em bloco, porque você tem que trazer o bloco de instruções compatível com o cache, né? L1, L2, na verdade, tá? E essa thread está sendo executada, ou seja, está associado a um bloco de dados também, que é o compilador que vai organizar esses blocos para que sejam compatíveis, né, em termos de tamanho. E aí, quando eu chaveio uma tarefa para outra, eu tenho que trocar todo esse conjunto, tá? Principalmente estágios internos. Então, a ideia aqui, imagine que você tenha centenas de registradores internos, principalmente uma estrutura, né, complicada, você tem um monte de registradores. Tá? E você tem que salvar, né, vários desses registradores para a pilha e recuperar da pilha também vários outros valores para poder começar a rodar o programa que estava interrompido antes. Né? Isso gasta tempo em termos de preempção. Né? Então, qual foi a ideia do hyperthreading? Né? A ideia foi ter dois bancos de registradores idênticos, né? Usar a transistor mais para implementar dois bancos diferentes, e só com bit você chaveia, né, um conjunto ou outro. Com isso, eu não preciso salvar na pilha, né? Uma instrução só com bit só e pum, ele chaveia para uma outra instrução, incluindo o acumulador. Tá? Então, no fundo, são estruturas de registradores duplicadas, tá? E você habilita ou não esse conjunto 1 ou conjunto 2. Tá? E mantém todo o resto da estrutura, o pipeline, mantém toda a sequência, né, da execução, o superescalar, né, inteiro, como um módulo de execução. Tá? Eu só mudo se eu chaveio os registradores. Tá? Então, essa é a ideia. Né? A partir dessa ideia vem
um sistema que é virtualmente dual, virtualmente você tem dois núcleos, né? Você tem dois threads sendo executadas, então estão lá internos, mas não executa simultaneamente, né? Então, eventualmente você tem uma das threads, por exemplo, trava um pouco, atrasa um pouco o pipeline, porque vai acessar a memória externa, ou então tem uma instrução mais complicada no ponto flutuante, vai ficar alguns ciclos esperando e eu não consigo manter, digamos, o pipeline ocupado, porque, sei lá, a instrução tem uma dependência de dados na sequência, né? Ou dependência de execução, e aí realmente não há muito o que fazer, tem que esperar, né, o meu superescalar resolver aquela instrução em ponto flutuante. Tá? Então, aí você é uma oportunidade de você chavear, né, a sequência para uma outra thread que tem instruções que não dependem, né, disso. Eu posso que não depende, não tem instruções usando o módulo módulo matemático, né, de ponto flutuante. Então eu posso fazer outras coisas usando outros elementos do superescalar, tá bom? Então, com isso, o Hyperthread ele permite, né, que dois processos simultâneos possam ser executados, né, sendo otimizado o seu uso, sem grandes traumas, né, para a execução. Tá? Então, isso vem a ser. Eu não sei exatamente quanto foi, quais são os números, né, em termos de eficiência. Tá? Ganha-se, acho que ganhou-se uns 20% a mais em termos de desempenho, na média. Tá? Você pode achar que é pouco, né, para tanta complicação, mas na verdade é razoável. 20% não é pouca coisa. Tá? Eu lembro que era em torno de 20%, mais ou menos, esse ganho. Isso é na média, né? Tá? E você ter um ganho de 20% do processamento não é pouca coisa mesmo. Tá? Você tem que ver a complexidade que você está trabalhando, né, atualmente. Então, esse foi o Hyperthreading e foi implementado nessa arquitetura, né, o mais famoso dela, chamado NetBurst, uma geração de arquiteturas complexas. Tá? NetBurst ele uma sequência, né? Tem, tem várias gerações de Pentium que foram evoluindo gradativamente e aumentando a sua complexidade, a sua sofisticação, né, a cada geração de projeto. Então, essa história um pouco da Intel e é uma linha contínua, né, de evolução e o projeto em si ele foi sendo tem uma característica de ser incremental, né, ou seja, ele foi agregando cada vez mais funções, né, aos poucos, tá, e foi sendo otimizado para o desempenho. A Intel sempre foi uma, uma fabricante cujo projeto buscou-se maximizar o desempenho, até hoje, né? Tá? Se você olha em termos de desempenho, é a Intel que está na ponta, tá? Então, com isso, tanto do lado do projeto como tanto do lado da fabricação, usando transistores cada vez menores, você tem um desempenho também, ganho de desempenho. Tá? Então, o NetBurst foi o último dessa linha, né, de desenvolvimento. Depois teve a versão 64 bits, né, do NetBurst, que basicamente tornar mais largo, né, da estrutura interna. A gente viu como faz mais largo, né? Então, em termos de projeto, não é muito difícil, né? Eventualmente tem uma questão de acomodação, uma necessidade de mais espaço em 2D para acomodar barramentos mais largos, registradores mais largos, ULAs mais largas, tá? E tem esse o hyperthreading. Isso é uma característica importante, né, que veio com essa arquitetura NetBurst, tá? Que foi um grande projeto, na verdade, sob o ponto de vista de estabilidade, sob o ponto de vista de projeto. Mas a Intel teve um grande problema com esse projeto, tá? Ele, no fundo, acabou morrendo. Né? Então, o que aconteceu? Foi, acho que na virada do ano 2000, algumas coisas complicadas aconteceram, né? A Intel basicamente ficou 32, ficou uns 20 anos em torno da arquitetura de 32 bits, né?
não via motivos, e realmente não tinha motivos mesmo, né, naquela época, de você aumentar a largura. Tá? Então, é uma questão de densidade de instruções e também questão de densidade do próprio dado, né? Então, imaginem vocês, em termos de dado, né? Um, Quando você dá um fetch, você está puxando um dado, né? Um dado com 32 bits. Quais são os dados que precisam de 32 bits? Tá? Não vai ser um caractere ASCII, né? Que é uma letra A, que é usado no editor de texto, tá? Ou numa planilha, né? Na planilha vem um número ponto flutuante, tá? Aí você precisa de 4 bytes apenas, né? Tá? Ou seja, 32 bits seriam suficientes para você puxar um dado. Da mesma forma, a instrução, né? A densidade de instrução é uma coisa séria, né? Tá? Você dá um fetch, o universo de instruções cabe num byte, aliás, um pouquinho mais que um byte, vai, mesmo que você use bastante, né? Crie instruções complicadas, tá? 16 bits é mais que suficiente, né, para fazer isso. Então, RISC nem se fala, né? Você tem que reduzir o número de quantidade de instruções. Então, você não tem motivo realmente para aumentar a largura, apesar de ser viável, não é uma coisa difícil para fazer. Tá? Então, manteve-se essa arquitetura de 32 bits por quase 20 anos. Então, o primeiro grande tropeço que a Intel teve, né, foi o AMD ter aumentado para 64 bits e ter feito grande sucesso com isso. A Intel já tinha um projeto de 64 bits, que é o Itanium, né, que foi feito do zero e com uma arquitetura RISC, né, mais simples, mais enxuta. Né? A gente vai ver alguns assemblers, uma proposta de assemblers que foram feitas para o Itanium, que é interessante. Hoje, Itanium não existe mais, acho que foi descontinuado há 1 ano ou 2 anos atrás. Tá? Mas era um projeto chamado de IA64, um projeto muito interessante também, né, do ponto de vista de projetos do zero, focado nos servidores. Né, a ideia era rodar só programas só recompilar, na verdade, né, para servidor. Tá, era o mercado para o servidor. Em todo caso, a AMD, né, que era o competidor sério, né, da Intel, sempre teve bons projetos, né, para trabalhar com fábricas mais de 2 gerações atrás, ou uma geração atrás, ele tinha que caprichar no projeto. E nessa questão, eles resolveram ampliar, né, fazer uma arquitetura de 64 bits, duplicar, sendo compatível com o legado, o software legado. Né? Então, era bit a bit compatível com instruções de 16 bits, né, do 8086, são coisas bem antigas, né? Então, manteve essa compatibilidade e acrescentou mais instruções, agora focado no outro mercado. É que nessa época estava surgindo um mercado novo do desktop e que a Intel acabou pisando na bola, digamos assim, né? Não percebendo essa evolução, tá? Começou, na verdade, a internet começou a ficar popular e começou a vir coisas gráficas para o usuário, gráfico, que imagens, né? Então, a AMD desenvolveu todo um assembly novo, né, voltado a processamento, assembly específico para tratamento de imagens. Né? 3D Now, um dos nomes que a AMD deu. Tá? E fez um grande sucesso, né? E a Intel foi obrigada a correr atrás. Né? Então, o que fez às pressas foi duplicar a largura do NetBurst, tá? E fez uma coisa que não tinha feito antes, né? Que era copiar o assembler binário da AMD. Como a AMD sai na frente, né? Para manter a compatibilidade, a Intel resolveu copiar, né, as instruções, os 7 instruções da AMD. Aí deu outro nome para eles, né? Se não me engano, SSE. Bom, é um subset, é um conjunto de instruções a mais, tá bom? Que aproveita os 64 bits. Porque qual a vantagem dos 64 bits? Uma largura maior, mas aí você tem os dados, né, dos pixels, tá? Então, justifica você ter uma largura maior, tá? Então, uma aplicação nova, uma aplicação gráfica, tá, permitiu o uso de uma largura maior, tá? Então,
a próximo salto de uma largura maior, por exemplo, para 128 bits, eventualmente é possível, mas vai precisar ter uma aplicação para justificar isso. Sempre, é uma coisa que eu insisto muito, né? Sempre aplicação, viu, gente? Tá? Apesar de ser errado, apesar de ser básico, né? O que comanda na computação, ou qualquer área de mercado, desculpa, qualquer área de engenharia, de maneira geral, é o uso, né, da aplicação que se faz, né, desses sistemas. Tá? Então, é ele que justifica, né, o desenvolvimento de várias coisas. Então, tem que estar sempre atento na aplicação. Então, a aplicação realmente na área gráfica é que justificou, na virada do milênio, 2000, né, aumento dessa largura e, ao mesmo tempo, mantendo a compatibilidade com softwares existentes. Então, a AMD focou o usuário, o desktop mesmo, né? Tá? Não o universo do servidor. Tá? Não achou que fosse separado. Inclusive, os próprios processadores 64 bits hoje servem para o servidor também. Tá bom? Bom, ao mesmo tempo, poucos anos depois, teve um outro impacto, né, em cima do NetBurst, que foi a chegada de uma nova tecnologia de fabricação. Tá? Então, o que o Intel fazia? Tinha um ciclo de projeto, que era mais ou menos 4, 5 anos, era muito lento, e normalmente a característica desses projetos eram sempre incrementais, algumas alterações, coisas novas, né? Cache, estava aumentando o cache. Vocês vão ver depois que o cache é uma coisa que ocupa muito espaço, né, físico, né? Então, transistor novo, mais transistores, né? Fábrica nova implica que para o mesmo tamanho eu consigo colocar mais transistores. E a maioria dos transistores estava indo para os caches e algumas coisas a mais. Teve aumento da largura, no caso do NetBurst, né? Mas o que pegou, na verdade, foi da NetBurst da geração de 130 nanos, né? Foi a entrada de uma fábrica de 65 nano, quer dizer, um salto e tanto, né? Quer dizer, de uma hora para outra dobrou a densidade. Na verdade, quadruplicou, né? Numa dimensão você dobra, tá? E significa que 4 vezes em 2D. Tudo bem? Dá para entender, né? Tá? Então, você tem 4 vezes mais transistores e 4 vezes mais concentração. Então, o que aconteceu nesse processo? Né? Um problema muito sério, que o projeto passa a ser não adequado. Tá? Então, o que significa o projeto não ser adequado? Mas sempre fez isso, né? Usou o mesmo projeto com um aumento de densidade, né? Uma fábrica nova. Tá? Fábrica nova, não tem problema, você repete o projeto, só que faz um transistor menor. Né? O que aconteceu com o 64 nano, né? Foi que esses projetos do NetBurst, por exemplo, né? São os projetos da Intel clássicos, focam muito no desempenho. Tá? O X questão é desempenho. Aí o que eu faço com o seu projeto? Basicamente, você deixa próximo as coisas mais dinâmicas, né? Então, a ULA, o acumulador, registradores que usam bastante, né, que tem você deixa próximo para você encurtar distâncias. Tá? Então, tudo que tinha um clock mais alto, você deixava mais próximo um do outro, né, para encurtar a distância e fazer com que ele tenha um desempenho adequado, né? Tá? Estágio do pipeline, tudo isso aí tem que deixar bem juntinho, né, para que ele possa rodar com o máximo desempenho. Tá? Ao reduzir o tamanho disso aí, tá? Claro, você vai reduzir a distância, você reduzir inclusive a tensão, né? A corrente envolvida e tal, mas o que aconteceu? Você concentrou calor. Tá? Então, o que já era concentrado, por causa do desempenho, você concentrou mais ainda, né? À medida que você vai reduzindo o tamanho, vai concentrando. Chega num ponto em que você tem a condutibilidade, né, do silício, que já não é muito grande, né? Ele passa a ser uma barreira para você retirar o calor que é concentrado. É física pura isso, né? Dá para imaginar? Então você tem uma concentração grande de geração de calor e que você não tem como dissipar mais esse calor. Tá? Então
Veio a fábrica nova, jogou o projeto lá dentro e o projeto viu que, nossa, o negócio esquenta, né? E esquenta bastante, a ponto de não ser possível rodar naquele clock, né? Então, a propaganda que ele fazia, a Intel fazia, né, de gigahertz, né, porque o NetBurst chegou a rodar em 3 gigahertz, vocês veem que é um clock fantástico, né, se você analisar. Até hoje, você tem até 5 GB, mas pouco tempo atrás era um clock alto, né? O Core trabalhava com 1.5 GB, alguma coisa assim. Em todo caso, não aguentava o potencial clock que podia jogar lá dentro, tá? O que você faz? Então, um projeto caríssimo, né? Quer dizer, uma fábrica caríssima e que você não consegue construir uma CPU. E é fundamental que você tivesse uma CPU de topo, né, de um destaque lá nesse sistema, nessa fábrica, para poder não só trazer dinheiro, como também bancar a próxima fábrica, né? Tá? E precisa de cash para isso. O valor que você paga no processador hoje de topo de linha é o que está bancando a próxima fábrica da Intel. Tá? Então foi uma encrenca muito séria para a Intel. Tá? Como é que isso foi resolvido? Na verdade, não foi resolvido, né? Na verdade, a Intel teve uma sorte muito grande. É um histórico, né? Ah, dos processadores, então você tem o primeiro processador, bom, não foi o primeiro, mas o 16 bits. Depois teve o de 64, Intel. Cadê isso aqui é a largura dos dados, né? A gente viu que a largura do dado do acesso à memória, né? Barramento de dados da memória. Tá? Cadê essa aqui? Não tem os clocks. E aqui tem o tamanho. Esse aqui é o processador de ponto flutuante. E aqui é um processador MMX, é obsoleto hoje em dia, mas são as primeiras instruções. Mas aqui não era ponto flutuante, eram instruções de multimídia, né? Tá. O tamanho dos cache, L1, L2. Tá. L2 aqui era externo, né? Já passou a ser interno. Tá. Pentium 4. E cadê o... Aqui, esse é o NetBurst. Tá? Em 2002. Tá? Com a tecnologia... Aqui não tem tecnologia. Mas aqui deve ser a transição do 130 para o 65 nanos. Tá? Então, o NetBurst era o topo, mesmo lá em 2002. Tá? Deixa eu ver se tem mais. Não tem. Então, aqui foi um grande divisor de águas, né? Tá? E a sorte da Intel foi esse cara aqui, ó, Pentium M. Tá? O mercado já tinha mercado para notebooks, né? Notebooks foi uma revolução também. Em termos conceituais, você tem uma diferença entre laptop e notebook, né? Laptop basicamente são sinônimos, né? Mas a principal diferença conceitual é que o laptop basicamente era um PC portátil, né? Da mesma arquitetura PC, a gente vai ver mais à frente. O notebook já tinha um esforço, né, dos fabricantes em gerar padrões, né, para o notebook. Não sei se você sabe, um pente de memória, né, DDR para desktop é um determinado tamanho físico e para o notebook é um outro tamanho, né? O HD disco para o desktop é um tamanho e o notebook é outro tamanho. Não sei se vocês sabem também. Tá? Então, tem essas diferenças. E o novo padrão, né, de interconexão, distribuição de físicas, né, dos barramentos, que foram criados para esses computadores portáteis, né? Então, a gente chama basicamente disso de notebook, é um novo padrão, né? Diferente do laptop, que também era portátil, mas tinha uma herança da arquitetura anterior, né, de um desktop. Tá? Então, o desktop portátil era o laptop, mas o notebook realmente era todo um arranjo, todo um padrão diferente, né?
E já existia já o notebook, não se considera novo padrão, e já existia no início de 2000 um esforço, né, de se desenvolver nesse mercado, né, que era produto caro, né? Mas enfim, a Intel resolveu encomendar um projeto novo, né, de um processador para esse mercado do notebook. Tá? Então, claro, você não podia rodar no notebook, uma bateria ainda, lítio ainda não existia, né? Então, você não tinha como fazer rodar uma CPU como um Pentium 4 que consumia horrores, né? Tá? Um, usando bateria, né? Tá? Não durava nem uma hora. Tá? Então, a ideia era realmente desenvolver um processador novo para o mercado dos notebooks, tá? Então, esse foi o Pentium M. E depois veio a ser, teve outras iniciativas que gerou o Atom, né? Mas foi a primeira iniciativa. E esse projeto novo, já discutimos, né? Que fazer um projeto de um processador voltado à redução do consumo é completamente diferente em termos de filosofia, em termos de design, né, de um processador voltado ao desempenho, que não tem problema de consumo, né? Então, isso a Intel sabia, né? Então, inclusive a equipe que eles tinham não tinha essa competência, não tinha esse perfil, né? De redesenvolver uma nova arquitetura, um novo design de processador voltado a minimizar o consumo. Tá? Então, esse projeto foi entregue a um, a um grupo, né, da Intel, o grupo de projetistas da Intel que ficava lá em Israel. Tá? Então, lá que desenvolveram o Pentium M, tá? Que era basicamente a arquitetura do Pentium, né, compatível código-código, e que rodava e que executava as instruções, né, de uma forma bem mais econômica. Tá? Então, esse Pentium M, ele vem não do NetBus, mas vem do P6, que era a base do processador Pentium 3. Tá? Então, usaram os projetos, né, um projeto anterior, a geração anterior, aqui é o P6, tá? E aqui já é o NetBust, né? O P4, o Pentium 4 é o NetBust, tá bom? Então, usaram um projeto antigo, né, para implementar o processador, usar como referência para o processador de baixo consumo, que é o módulo. Isso foi a grande sorte, né, da Intel, tá? As empresas precisam ter sorte também, né, gente? Não é só nós, não. Tá? Então, o que aconteceu? Por causa do Pentium M, foi possível implementar o Pentium. O que fizeram? Não dá para botar o NetBurst. Resolveram botar, então, o projeto do Pentium M, né, dentro dessa nova tecnologia. Só que, como é um transistor bem menor, dava para aumentar o clock. E fizeram mais uma coisa, né, para dar um desempenho, porque na verdade ele é inferior em termos de desempenho, ele é inferior. O objetivo era maximizar a eficiência energética, então o desempenho era menor, né? Mas para começar o desempenho menor, eles puseram dois núcleos, tinha mais espaço, né? Dois núcleos, né? E chamaram ele de core, né? O núcleo duplo, tá? Do Pentium. Então foi o primeiro processador de dois núcleos da Intel, tá? E com um clock bem mais baixo. Então, o NetBus, que é uma geração à frente, ele foi abandonado, né? O fato de ter um processador Core aqui, que é baseado no Pentium M, implicou também que ele não tinha algumas características do NetBus, que é, por exemplo, o hyperthreading, né? Então, voltou para trás, né? Deixou de ter o hyperthreading, mas em compensação tem dois núcleos, né? Inteiros e um L2 para fazer uma ligação entre eles, tá? E o clock também, né, baixou também porque ele não foi construído para ter um clock alto. Então, a Intel também parou de fazer propaganda de clock, né, do processador como indicador de desempenho. Enfim,
O objetivo era ganhar tempo, né? Que tempo precisa? Né? Foi mais ou menos 2 ou 3 anos, talvez um pouco mais, que eles ganharam de tempo para poder fazer um projeto novo, completamente novo do zero. Tá? Você tem um know-how para isso, né? Mas o ciclo de desenvolvimento de projeto é um ciclo longo, né? Muito mais do que um projeto de fábrica nova. Né? Como eles já tinham, como tem experiência, fica mais fácil até fazer um projeto novo, mas tiveram que fazer um projeto novo do zero. Tá? E aí surge não o Core, mas o iCore, né? Tá? Que é um projeto completamente diferente, né? Que fizeram do zero, voltado a evitar chamado hotspots, né? A concentração de calor. Tá? Então, esse é um pouco de história, né? Um pouco do Titanium, né? Que é a arquitetura 64 bits, né? da Intel. A ideia realmente foi partir do zero, né? E partiram, inclusive, do ISA, né? Baseado no EPIC, quer dizer, uma instrução especificamente paralela, tá? Então, ele faz uma execução chamada predicativa. O ARM também faz isso, tá? Pelo menos não as instruções. Quando o ARM virou 64 bits, ele fez uma reestruturação de algumas instruções e uma das coisas que ele fez foi incorporar essas execuções predicativas. Nada se cria, na verdade, né? Tá? Uma coisa interessante é que ele instruções são um grupo de 3 instruções chamado de Bandro, né? Que é 128 bits. Você vê, ele faz um FAT já largo, né? É um processador de grande largura. Então, ele puxa 3 instruções, tem um conjunto de essas instruções, mas internamente é 64, tá? Então, o compilador tem que assegurar que as 3 instruções sejam compatíveis entre si, né? Ele reordena essas instruções, caso necessário, checa as dependências entre as instruções e checa dependências de dados também. Tá? Tem instruções que você tem que executar na ordem, isso se chama dependência de instrução, e tem dados que precisa chegar, também está disponível, e não haver dependência, relação entre dados para poder ser executado em paralelo. Tá? Então, isso se chama dependência de dados. Bom, claro que rasteia as unidades internas do processador, isso todos os compiladores fazem, né? E escala as instruções de uma forma adequada. Bom, o compilador é mais complexo, mas até aí não era problema, né? Isso estamos falando no ano 2000, tá? O que é uma execução predicativa? Deixa eu ver uma instrução que está aqui, vocês vão entender. Essa é uma instrução comum, né? C é RISC, então vai olhar registrador, né? Então, se registrador 1 igual a 0, então R2 igual a R3, tá? Uma execução normal com o assembly que vocês fizeram, o que você faz? Move o R1 para o acumulador, né? Como é igual a 0, então é simplesmente checar, né? Se ele é 0 ou não. Salta num 0, né? Quer dizer, se for diferente de 0, ele pula essa instrução seguinte, né? Vai para o label 1. Caso contrário, né? Ele vai fazer a transferência do R2, quer dizer, do R3, né? Que aqui é origem e destino, né? R3 é origem e destino é R2. Tudo bem? Vocês lembram disso? Faz uma semana que vocês fizeram esse exercício, né? Como é que isso é feito numa instrução predicativa, né? É feito assim, da seguinte forma. Né? O predicado, no caso, é o bit Z, né? Tá? É só isso aqui. Tá? O predicado vai checar, né? Na verdade, se a instrução aqui é predicado do Z, então ele vai checar o R1. Se R1 for 0, ele vai fazer um move, né? Compare move, né? Com o R2, R3 em cima do R2. Tá? Então, ele não tem, nesse caso, você economiza um salto, né? Tá? Economiza um salto. Tá? E é uma instrução só. Eventualmente, é uma instrução extensa, né? Tá? Tem mais bits, mas é uma forma de você fazer bem rápido. Oi, alguém está falando? Dúvidas? Podem falar.
Vocês entenderam isso aqui? Uma instrução bem mais simples, na verdade, né? Tá? E o que é predicativo? Olha outras instruções, outros ifs. A ideia é você evitar saltos, né? Tá? Evitar saltos, jumps, né? Uma outra instrução comum, se R1 igual a R2, por exemplo, né? Você está comparando uma condição, então R3 igual a R4 mais R5. Caso contrário, R6, né? R4 menos R5, tá bom? Numa instrução normal, você faria isso, né? Faz um move R1 do R1 para o acumulador, faz a subtração do R2 no acumulador. Vocês fizeram isso, né? Para calcular, para ver se dá 60 ou não dá 60, né? Você tem que ir no relógio, né? Se for zero, significa que é igual. Então, se não for zero, desculpe, né? Significa que é diferente, ele salta para o label 1, que está aqui, que vai executar o else, né? Que move o R4 para o R6 e faz a subtração do R5, né, em cima do R6. Tá? Então o resultado fica no R6. Tá bom? E aí vai embora. Agora, se for igual, eu vou fazer essa mesma coisa, só que agora com o R3. Eu carrego o R4 no R3, faço a soma do R3 com o R5, né, e tem um goto que salta essa parte que é o do else, né? Vai para o label 2. Tudo bem? Alguém não entendeu? Tranquilo isso, né? Tá. Então tá executando isso aqui em alto nível, né? Como é que isso é executado então com execução predicativa, tá? Ele faz primeiro uma comparação, né, do R3, desculpe, R1 e R2, tá? Compara se é igual, né? Comp, CMP e Q, tá? E tem como parâmetro um P que é chamado predicado. Execução predicativa é isso, tá? Tem um predicado. Ele coloca o resultado disso aqui num flag chamado P4. Tem vários flags, né? Flag é um bit só, que o 0, 1. Tá? Então, um flag P4. Tá? E aí você tem duas instruções. Tá? Aqui foi colocado, tem um código exato para isso, tá? Foi colocado para ser ilustrado. Tá? Então, uma instrução é a seguinte: o P4 é uma condição. Tá? Usa o predicado, seu P4 P é o predicado, né? Que se o predicado for 1, ou 0, o predicado for positivo, ele faz a soma, né, do R4 e R5 e coloca o resultado no R3. Aqui é sempre assim, origem, destino. Né? Agora, se for 0, não é um if, né? Depende do estado do predicado. Tá? É sempre como o predicado é único. Se aqui o predicado fosse P4, ele executaria os dois juntos, né? Mas no caso é um complemento do outro. Então vai executar um ou outro. Tá? Se o predicado for zero, ele vai fazer a subtração. Tá certo? Evita todo o salto, né? Fica mais fácil, inclusive, para o compilador executar isso aqui, implementar isso aí. Deu para entender a diferença? O que significa o poder de uma instrução? Então você consegue fazer realmente, dependendo da instrução. Tem vários truques, né? Esse é um dos mais famosos, os mais aplicados para fazer execução paralela, né, no nível de assembly, no nível de instrução. Tá bom? Tranquilo? Tá? E aqui, aquelas histórias que todas, né, em relação à comparação. Então, como a AMD não conseguia fazer uma comparação de velocidade de instrução, quer dizer, podia até fazer, mas ele ia perder, né? O que ele fazia? Ele fazia uma comparação de benchmarks. Isso é uma coisa que a gente faz também, né? Quando é muito complicado fazer uma comparação, você faz uma comparação a partir da aplicação, da visão da aplicação, que é o que interessa, tá? Então você pega um conjunto, benchmark, que pega um conjunto de aplicações mais comuns, né? Usa 50% disso, outro, né, 20% disso. O que você usa, o que você faz no computador, né? Então você faz uma série de aplicações, faz um conjunto e roda essas aplicações, né, para as mesmas condições, mesmo tamanho de memória, né? Para o Intel e outro para AMD. E depois compara o desempenho dos dois sob o ponto de vista da aplicação.
tá? Sob o ponto de vista de performance. É claro, você precisa mandar fazer isso em instituições que sejam idôneas, né? E que façam isso sob condições de controle adequado, porque é isso. Tem que saber escolher as aplicações certas, né? Não adianta, dependendo da aplicação que você escolhe, pode ajudar mais um processador do que o outro, né? É um mix, né? E dependendo da porcentagem também. Então, são instituições, digamos, de respeito que costumam fazer esses ensaios e publicar, né? Então, e a AMD provava que o Athlon deles, né? Que na época, né? Competia com o Intel, a Pentium, né, eram até superior, tá, do que o NetBurst, né, o Pentium 4 de 3 GB, tá vendo? Rodava 3 GB, né? Então o processador aqui, o XP mais 3000, na verdade é só um label, né? Só um marketing da própria Athlon dizendo que, olha, esse Athlon aqui ele é tão bom quanto um de 3 GB da Intel, né? É fazer essa comparação com Hyperthreading, né? Na verdade, esse Athlon 3000, não lembro mais, mas rodava 2 GB só em termos de clock. Então, se você compara clock com clock, tem um desempenho bem inferior, né? Então, para evitar essa comparação, eu tentava comparar com essas threads, esses benchmarks. Tá? São outros exemplos, são propagandas da época, né? Claro que são a visão da AMD, né? Deu para perceber. Então, tem uns Itaniums, o Itanium é com uma arquitetura RISC, né? Ele roda um clock bem mais lento, né? Tá? 1.5 GB, mas tem um desempenho equivalente, né? Porque ele é mais largo em termos de instruções e tem caches maiores, né? Portanto, você consegue ter múltiplos processadores lá dentro, né? Aqui uma outra comparação. Aqui, ó, Atom 3XP. O clock é 2,2 GB, tá vendo aqui? Tá? Então, ele põe esse marca 3.200, dizendo que ele é tão rápido quanto o clock, né, de 3.200. Isso é uma coisa de 2 anos, 20 anos atrás, viu, gente? É muito tempo atrás. Tá aqui, ó. Atom com 64 bits já, o 3D não, né? Tá. E aqui a Intel. Operações com clock, né? Então, os estágios internos dele, né? Operações por clock, tá? Tá certo. Esse aqui esse clock esse é o ciclo de máquina. Ciclo de máquina da Athlon. Então, tinha 9 estágios. Eu precisava de 9 clocks. Tá? Com o Intel, precisava só de 5. Pipelines, tinha muito mais pipelines, né? Tá? Para competir. Cache era maior, cache L1. Né? Tem um decoder maior. Isso aqui significa que tem pipelines mesmo. Decoder tem pipeline, né? Tá? Então, todas essas características aqui faziam com que o projeto da AMD, apesar de ter menos transistores, fosse mais eficiente, né, do ponto de vista da aplicação. Tá bom? Acho que dá para parar um pouquinho por aqui. Aí entra aqui, ó, só para destacar, aqui são as tecnologias, né? De 130 para 65, né? Você tem o NetBurst, né? A transição do NetBurst para o Core. Tá? Ele morre aqui por causa disso, né? O P6 aqui continua, né? Pelo projeto do Pentium M. Tá? Então, foi uma parte, entrou o 65, tentou se fazer, mas não deu certo, né? Tentou se reduzir, inclusive, o clock. Bom, aqui a gente vai continuar, então, algumas histórias do Pentium e do Core, né? A transição do Core. Nehalem é o primeiro projeto do Core iCore, né? Que de projeto já vem
Opa. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Bom, tem muita cheia de detalhes. Deixa eu ver se dá para ver enxergar melhor. Opções, né? E o NetBurst teve as versões. Agora, né, a fábrica de 65 nano, concentrado no Core. Isso aqui são os nomes, né? Não sei se vocês sabem. Nome de projeto. E aí passa a ter uma história do TikTok, né? Que é as gerações da... Hoje está na 11ª geração, está para entrar a 12ª geração da Intel, né? Como é que conta essas gerações? Cada geração é TIC ou é TOC. O que é TIC, né? TIC é quando você entra com o mesmo projeto, mas para uma fábrica nova. Não lembro, mas será isso mesmo. Para um pouquinho só, gente. Bom, aqui eu tenho tempo. Então, eu estou com um problema aqui de acertar a página. Espera um pouquinho só, gente. Deu certo. Aqui. Né? O TIC, quando você tem um projeto... Ah, não, é fabricação nova. Você tem uma fabricação nova e tem um no TOC. Tá? Depois do NetBurst, né? Tá? E do Pentium, que foi um impacto para a Intel, eles resolveram investir realmente no projetos. Né? Então, resolveram que o projeto seria aplicado o mesmo projeto seria aplicado na fábrica, né, numa mesma fábrica apenas 2 vezes. Tá? Então, você pega um projeto, aplica numa fábrica nova, né, e depois cria-se um novo projeto, ou um projeto modernizado para aplicar na fábrica. Tá? Então, para cada projeto, né, Harlem, por exemplo, né, você tem foi aplicado no 45 nano e depois foi aplicado no 32. Tá? Aí o próximo projeto, né, aplicado no 22, né, e esse mesmo 22 é aplicado também num outro projeto chamado Haswell, e assim por diante. Tá? E aí você tem o que ele chama de TIC e TOC. O TOC está aqui, né, um novo projeto, e fabricação é o TIC. Então, cada um deles conta uma geração. Tá? Então, aqui está até 2018, 2019, né? Tem 10 nanos, 7 nanos. Então, 10 nanos transitando para o 7 nanos. Tá? Então, cada conta uma geração, né? Tá? Então, conta 1, 2, 3, assim por diante. Tá? Nehalem é a primeira geração, acho. Tá? Então, tem 6 aqui e 6 aqui, né? Tá bom? Indo para a 12ª geração. E é isso, acho que gostaria de dar um espaço para vocês comentarem, porque vira um monólogo e fica uma coisa muito chata, né? Tá bom? Um comentário aqui? Deixa eu parar a apresentação, para a próxima aula a gente continua, tá bom? Deixa eu só lembrar de desligar aqui a gravação.